Mas o que Deus falou no meu coração acerca do despertar, está escrito lá em Isaías capítulo 32, versículo 9, né? E a Bíblia diz que quando Isaías, ele traz esse chamado, ele faz esse comunicado às mulheres, ele está preocupado, né, com o tempo, né, que está chegando, com o tempo que estava vindo, e as mulheres estavam se comportando como se nada tivesse acontecido naquele lugar, como se nada fosse acontecer. E esse contexto de Isaías tem muito a ver com o que nós estamos vivendo nesse tempo, né? Como nós estamos caminhando nesse tempo. E lá no capítulo 32 nós vamos ver o que o Senhor, através do profeta, falou para aquelas mulheres. E Deus, querido, quer nos despertar. Deus quer despertar cada mulher. Nós estamos vivendo um tempo onde as mulheres não têm tempo de muita coisa, né? Elas estão se sobrecarregando. Elas estão preocupadas como Marta. E Deus está precisando de uma geração de Maria. Aleluia! Cadê as Marias desse lugar? Deus está precisando de uma geração que se incline para ouvir a sua voz. Deus está precisando de uma geração de Maria que priorize a sua palavra, que priorize a sua presença. E nessa noite o Senhor quer despertar cada um de nós, para despertar para aquilo que Ele tem para fazer em nossas vidas. Lá em Isaías, nós vamos ver o quanto o profeta estava preocupado com o posicionamento daquelas mulheres. E hoje o Senhor está muito preocupado com o posicionamento de algumas mulheres de Deus, de algumas servas do Senhor. Aleluia! Levantai-vos, ó mulheres, que está em repouso, e ouvi a minha voz, e vós, filhas, que estáis tão segura, inclinai os vossos ouvidos à minha palavra, porque daqui a 1 ano e dias vireis a ser turbada, ó mulheres, que estáis tão segura, porque a vinde se acabará, e a colheita não virá. O que é que o profeta está dizendo? O profeta está chamando a atenção dessas mulheres. Os homens estavam na guerra, os homens estavam lutando, os homens estavam em guerra, e elas estavam como se nada tivesse acontecendo. Elas não estavam dando atenção ao que o profeta estava falando. Ele estava sinalizando elas, ele estava dizendo para elas: é necessário que vocês se levantem. Vocês estão muito despreocupadas, vocês estão muito sossegadas, e a Bíblia vai dizer: vocês estão em repouso, enquanto vocês precisam se levantar. Sabe, queridos, às vezes a nossa casa, Deus está pontuando em nossos lares tantas situações, tantas dificuldades. São os filhos que estão nas drogas, e muitas das vezes nós, como dona de casa, às vezes servas de Deus, como mulheres de Deus, estão olhando e fazendo de conta como se nada tivesse acontecendo, como se aquilo que eles estivessem vivendo fosse normal. Deus não está procurando mulheres normais, Deus está procurando mulheres espirituais, que possa mudar a situação da sua família, que possa mudar a situação do seu casamento. Deus não está preocupado com mulheres, Deus quer levantar mulheres que têm uma visão espiritual, que têm discernimento do Espírito, para entender a hora certa de se levantar. O profeta estava dizendo: o inimigo está chegando, o inimigo está vindo, e vocês não estão fazendo nada. Quantas mulheres, os seus casamentos estão acabando, os seus filhos estão indo para as drogas, e elas estão em repouso, elas estão olhando e não estão fazendo nada. E era assim que estava acontecendo com aquelas mulheres. Elas estavam em um contexto de muitas dificuldades, a aflição estava chegando, e elas estavam descansadas, elas estavam repousando.
E elas não estavam dando atenção ao que o profeta estava falando. E muitas das vezes o Espírito Santo está falando conosco. O Espírito Santo está nos direcionando. O Espírito Santo está nos direcionando o que o inimigo está fazendo na sua casa. E simplesmente olha e continua a caminhada. Por quê? Porque nós estamos diante de uma geração de mulheres que estão preocupadas no fazer, no ter e no ser. E Deus quer mulheres que estejam preocupadas em se levantar, em se erguer, para priorizar a presença dele. E o profeta Isaías fala: levante e escute a minha voz. O profeta Isaías está falando: levante e escute as minhas instruções. Levante e escute o que eu estou lhe sinalizando. Pastor, aonde é que eu vou escutar a voz de Deus? Onde é que eu escuto a palavra de Deus? Sabe, queridos, tem um lugar onde nós podemos ouvir a voz do Senhor. É no lugar de oração. É no lugar secreto. É um lugar onde Deus quer se revelar à sua filha. Deus, Ele tem instruções para dar a cada uma das mulheres nesse tempo. E as instruções do Espírito nós recebemos no lugar secreto, aonde nós oramos, aonde nós estamos conversando com o Senhor. E Ele estava dizendo ao profeta: preste atenção no que eu tenho para falar. Eu só serei guiada pelo Espírito se eu prestar atenção àquilo que Deus quer falar comigo. E Deus tem um lugar para falar comigo e com você, que é no lugar de oração, que é no lugar secreto. E muitas mulheres, a igreja de Cristo, os homens de Cristo, a noiva de Cristo, tem esquecido desse lugar, do lugar onde Ele fala, do lugar onde Ele se revela, do lugar onde Ele sinaliza, do lugar onde Ele dá a direção. E ouvir a voz de Deus é seguir as instruções do Espírito. Aleluia! Ouvir a voz de Deus é ser guiada pelo Espírito Santo. E o Senhor, Ele quer nessa geração levantar mulheres que sejam guiadas pela sua palavra, que sejam orientadas pela sua palavra, que seja dirigida pela sua palavra. E a Bíblia vai dizer que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. E nós precisamos ser as mulheres guiadas pelo Espírito Santo, as mulheres que escutam a voz do seu pastor, as mulheres que não fiquem se preocupando com o seu próprio entendimento, que não fique segura nas suas próprias razões. Uma mulher que entenda que o lugar onde Deus quer é o lugar do perdão. Mulheres que por causa da falta de perdão estão perdendo os seus casamentos, estão perdendo as suas amizades. E se você escutar a voz de Deus, você vai entender que a falta de perdão tem paralisado a sua vida, que a falta de perdão tem deixado você paralisada. Quando nós escutamos a voz do Senhor, nós seremos guiados pela palavra de Deus. Nós teremos o nosso entendimento aberto. Nós teremos a nossa visão aberta. E hoje, muitas vezes, ouvimos as vozes de todo mundo. Ouvimos a voz da amiga, ouvimos a voz da internet, ouvimos tantas vozes, mas não paramos para ouvir a voz do Senhor. E essa era a preocupação de Isaías, porque elas não estavam prestando atenção naquilo que ele estava falando, naquilo que ele estava dizendo que iria acontecer, no tempo de aflição que chegaria naquele lugar. Elas estavam descansadas, elas estavam simplesmente fingindo
fingindo que estavam bem quando não estavam bem. Estavam vivendo de aparência. E ele disse: preste atenção, escute a minha voz. O Senhor quer nesse tempo que mulheres, homens, escute a voz dele. Amém. Não seja governada pelas suas emoções. Não seja governada pelos seus entendimentos, pelo seu entendimento. Seja governada pela voz do Espírito. Por isso que o seu Espírito Santo tem um clamor nessa noite, nesse lugar. Amém. Escute a direção do Espírito. Escute a voz do Senhor. Escute o que Deus está falando. Escute o que Deus está lhe direcionando. Nós precisamos ser aquelas que seguem a voz do pastor, não a voz do seu amigo. Ter amigo é muito bom, mas ouvir a voz do pastor é melhor ainda. O nosso pastor é Jesus Cristo, e Ele quer uma noiva. Ele quer uma noiva que siga as suas instruções. Ele quer uma noiva que siga a sua direção. E Ele fala: inclinai. Incline. O que é inclinar? É obedecer aquilo que Deus está falando. É obedecer aquilo que Deus está direcionando. Sabe, queridos, tem um tempo que Deus, Ele está despertando a igreja para um lugar de oração, para um lugar de jejum, para um lugar de palavra. Sabe, um congresso como esse, Deus não quer que sejam momentos, que seja um momento para você, mas Ele quer que seja um momento de despertar, um momento que você está te convidando para uma intimidade com Ele, para conversar com Ele, e inclinar a voz, inclinar os ouvidos, é ouvir o Senhor e obedecer aquilo que Ele está mandando eu e você fazer, aquilo que Ele está nos direcionando. E essas mulheres, elas estavam seguras no seu conforto, estavam seguras de si mesmas, não estava prestando atenção o que estava acontecendo ao seu lado, não estava prestando atenção no que o profeta estava falando. Às vezes o corre-corre da vida, a sobrecarga da vida, nos tira de ouvir as instruções do Espírito, nos tira do lugar da prioridade, que é fazer o devocional e inclinar os ouvidos como Maria, para ouvir as instruções, para ouvir os ensinamentos. Nós precisamos aprender com o Espírito Santo. Deus quer mulheres que aprendam com Ele. Deus quer mulheres que se movam através dEle. Deus quer mulheres despertar mulheres que não sejam governadas pelas suas emoções, mas sejam governadas pelo Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Ele diz: inclinai. Por que elas precisavam inclinar e ouvir a palavra de Deus? Porque ele diz que daqui a pouco, daqui um ano, dias verei a ser turbada, e o que vocês irão fazer sem a direção do Espírito? O que vocês irão fazer quando vier a tribulação, quando vier a falta de paz, porque os dias são maus. O diabo tem um dia mau que o diabo levanta contra nossas vidas. Pastora, quando é o dia mau? Quando você recebe um relatório negativo. Quando é o dia mau? Quando você acha que o seu casamento chegou ao fim. Quando é o dia mau? Sabe quando é o dia mau? Quando você está desanimado. E se eu não escuto a palavra, e se eu não escuto a direção do Espírito, o que eu irei fazer nesse dia?
Quando chega às vezes, deixamos para orar no dia mau. Mas deixa eu lhe dizer, Deus quer lhe fortalecer antes que esse dia chegue. Deus quer te revelar antes que esse dia chegue. Deus quer falar com você antes de você receber um relatório negativo. Deus quer falar com você antes que venha um relatório de um câncer, antes que o diabo diga que o seu casamento não tem jeito. Deus quer falar com você e quer lhe fortalecer antes de chegar o dia. Porque se nós precisamos viver uma vida de oração, nós precisamos viver uma vida de busca, nós precisamos viver uma vida da palavra. A pastora falou aqui sobre o despertar da leoa. Se você quer ser despertada, o lugar para você ser despertada é no lugar de oração e de jejum. Não é para baixo e para cima, não é para ativismo. E o Senhor estava falando para essas mulheres, o profeta Isaías estava sendo usado, dizendo para elas: é necessário que vocês se levantem agora, porque daqui a um ano vai chegar um tempo ruim para as suas vidas. É necessário que vocês orem agora. É necessário que vocês jejuem agora. É necessário que vocês busquem instruções agora. É necessário que vocês saiam do repouso agora. Porque vai ter um tempo que você já vai estar tudo dentro. Quando vier as provações, nós iremos manifestar o que tem dentro, queridas. Se você não se despertar para orar, se você não se despertar para jejuar, se você não ir para um lugar de oração, quando vier um dia mau, o que é que você vai despertar? O que é? Porque a Bíblia diz que as provações vêm para nos colocar em um peso de glória. Mas se você não orar, como você vai viver a glória? Como você vai reconhecer que no dia mau você não está só? O Senhor está contigo. Que no dia mau o Senhor é aquele que segura tuas mãos. Que no dia mau o Senhor é aquele que diz: ei, não tem mais, eu sou o grande, eu sou. Mas não tem como se você não orar. Não tem como se você não ir para o círculo de oração. Não tem como se você não for mulher que se revela para Deus e Deus se revela para você. Aleluia! Não tem como, querido, se você não ter sede no lugar secreto. Aleluia! Porque no dia que esse dia chegar, o que é que vai manifestar? Porque a gente manifesta o que está dentro. Se você tem palavra, você vai manifestar a palavra. Se você é a mulher que jejua, você vai ter sensibilidade de ouvir Deus. Eu estou jejuando para mudar Deus. Não, nós jejuamos para mudar nós. Nós jejuamos para o Senhor trazer para a gente sensibilidade, para ouvir a voz do Senhor. Nós jejuamos para perceber quando o Espírito Santo está nos apontando o caminho. Nós jejuamos para a gente tomar decisões importantes. Nós jejuamos para a gente tomar, entender que o Espírito de Deus que está em nós, Ele quer falar conosco. Aleluia. Deus quer despertar mulheres. Deus quer despertar homens que desejam ouvir a sua voz. Amém. E nesse dia, por isso o profeta está dizendo: desperta, porque vai ser um tempo que vocês vão precisar saber o que você vai precisar buscar direção para saber qual é a decisão que deva tomar nesse dia. Que dia, pastora? Quando seu amigo lhe trair. O que eu vou fazer nesse dia? Quando você olhar para o seu filho e as pessoas dizerem assim: esse aí não vai dar para nada, e você dizer: ele vai dar, porque eu gero a salvação dele e a vida dele em Deus, em oração, em jejum. E Deus está me falando que esse dia vai acabar e a salvação vai chegar no coração dele. Deus não quer mulheres de oba-oba.
E hoje nós temos muitas mulheres muito para baixo, para cima, para baixo, para cima. E esquecendo de priorizar o reino. E esquecendo de priorizar o lugar secreto. E esquecendo que Deus, Ele quer falar. Que Deus, Ele quer se revelar. Chegai-vos a mim e eu chegarei a vós. Desperta as mulheres nessa noite para ir para o lugar secreto. E o profeta falou: porque vai chegar um dia que vocês serão turbadas. Se eu não escuto a direção do Espírito, se eu não escuto as instruções do Espírito, se eu não inclino a voz para ouvir, no dia que eu sei que eu vou, no dia que chegar a falta de paz, no dia que chegar a aflição, eu vou esquecer que Deus me dá uma paz que excede a todo entendimento. É nesse lugar que eu vou estar segura, não de mim mesmo, mas vou entender que a paz do Senhor está dentro do meu coração. E eu não serei atingida. E eu não ficarei aflita. E eu não ficarei ansiosa. Porque esse dia, quando chegou, eu estava plena não de mim mesma, mas plena do Espírito Santo. Então nós precisamos despertar para ser mulheres do secreto. E as mulheres do secreto são mulheres que são orientadas pelo Espírito Santo. E essas mulheres no dia mau, elas estão tão plenas no Senhor. Ouviu a voz de Deus, prestou atenção no que o Espírito Santo disse, e não se permitiu viver as mentiras de Satanás. Deus quer despertar mulheres hoje, que não viva das mentiras de Satanás, mas viva das verdades de Deus. Fala para sua irmã: Deus tem uma verdade a seu respeito. Você crê nisso? Não pare de ficar turbada. Ele não te chamou para você viver sem paz. Existe um lugar que Deus quer te encher de paz. Aleluia. É onde? No lugar secreto. No lugar onde nós inclinamos os ouvidos e Ele fala conosco. E o profeta falou: porque daqui a um ano dias virei a ser turbada. Ó mulheres que estão tão seguras de si mesmo. Deus está buscando mulheres que não estejam seguras nele. As mulheres que não estejam seguras de si mesmo, que não andem segundo os seus próprios entendimentos, que não andem segundo as suas próprias visões, mas mulheres que vivam na dependência dele. Mulheres que vivam na dependência dele. Deus quer despertar mulheres nessa noite que vivam na dependência dele, que acredita que ele é ele que faz, que acredita que ele é o grande eu sou, que acredita que é ele que pode todas as coisas. Se você e eu não aprender a depender de Deus, quando vier o vento forte, nós vamos cair. Deus quer despertar mulheres que vivam dependente dele. E depender do Senhor, sabe, Neia? É se entregar a Ele. É entender que Ele faz independente de você. Independente de suas amigas. Independente do seu esposo. Sabe, esse tema, despertar, é para que você entenda que Deus está despertando a área de sua vida que estava adormecida. Dependa simplesmente dele. Sabe, querido, fala para a sua irmã: depender de Deus. Está segura. Aleluia. Você pode acreditar no Senhor. Aleluia.
E depender do Senhor é conhecer todos os dias, Senhor. Porque você vai entender que você é uma mulher amada. Que você tem um Deus que te ama. E que todos os dias Ele segura na sua mão e diz: dependa de mim. Mas quando você depender de Deus, você vai entender todos os dias que quem manda na sua vida é Ele, quem te direciona é Ele, quem te supre é Ele. Aleluia! Quem traz à existência aquilo que não existe é Ele. Depender de Deus é ter convicção que Ele é o seu Pai e que Ele te ama. E que nos momentos difíceis você não está só. E que no dia mau Ele vai dizer todos os dias: não olhe para a circunstância, não olhe para essa situação, mas levanta e resplandece, porque já vem a minha luz. Você crê que a luz do Espírito está sobre a sua vida? Então dependa da luz do Senhor. Dependa da presença do Espírito de Deus. Pastora, como eu vou depender da presença do Senhor? Orai sem cessar todos os dias. A oração é o oxigênio do crente. Mulheres e homens querem vencer, mas não vão para o lugar de oração, que é depender do Senhor, que é gerar naquele lugar de oração salvação, cura, prosperidade e força. Se desperte nessa noite para entender que Deus quer que você dependa dele. E depender de Deus, sabe, queridos, é entender que Ele está trabalhando, mesmo você com os olhos fechados. Depender de Deus é se permitir ser guiado por Ele todos os dias. Quem já brincou de cobra cega? Né? Que a pessoa roda. Às vezes nós precisamos fazer de cego e deixar o Espírito nos conduzir. Porque isso é depender do Senhor. É você olhar para a circunstância e dizer: eu não posso fazer nada, mas eu dependo tanto do Senhor e eu sei que Ele está fazendo. É você fechar os olhos e dizer: Senhor, me conduza para onde o Senhor quiser. E o profeta falou: porque a vinde se acabará. Vai chegar um tempo que esse conforto seu, né, tudo isso vai acabar. E às vezes estamos assim, né? Descansados, fazendo um monte de coisas, não para orar, não para jejuar, não para fazer intercessão, não prioriza o ciclo de oração. A minha pergunta é: se você não buscar esse tempo agora, o que você vai fazer quando vier as lutas, as provas? Vai começar a murmuração. Quem não depende de Deus se torna murmurador. Eu estou na igreja todo dia, eu estou na igreja todo dia. Eu costumo falar às mulheres lá da igreja: lavar as cadeiras da igreja, carregar as cadeiras da igreja, não faz de você conhecedor do Senhor. O que faz você caminhar e ter uma vida de intimidade do Senhor é você orar. E as pessoas, muitas das vezes, tem mulheres que sobrecarregam com tanta coisa na igreja, esquece de buscar o lugar de dependência do Senhor. Deus ama tudo que vocês fazem, mas Ele ama muito mais se revelar a vocês. Ele deseja muito mais se revelar a vocês. Ele quer muito mais abraçar vocês quando vocês estiverem na hora da angústia. Tremei, mulheres, e esquecei repouso, turbai-vos, pois estáis tão segura, despivos e põe-se nuas. Aqui está falando sobre transparência. Seja transparente com o Senhor.
Nós precisamos ir para o secreto sem maquiagem. Nós precisamos tirar as máscaras e dizer: olha, Senhor, eu estou aqui, mas eu estou assim, assim. Não é tempo mais. Quem depende do Senhor não vive de máscara. Aleluia. Se entrega totalmente a Ele, porque sabe que Ele te entende. Talvez o seu amigo, ele estava dizendo: chegou um tempo em que vocês precisam se despertar, ser transparente. Deus quer mulheres que sejam transparentes, mulheres que se despertem para abrir o coração para Ele. Talvez hoje o seu coração que está aqui cheio de mágoa, de rancor, e você diga: Senhor, eu estou magoada com meu irmão, mas eu quero liberar perdão para ele. Eu quero me despir da contenda, eu quero me despir do ódio, eu quero me despir do rancor, eu quero me despir do véu da tristeza, do véu da angústia. Aleluia. Porque isso está me trazendo falta de paz. Eu quero me despir do pecado e viver uma vida de santidade. Porque o lugar de oração, querido, vai nos colocar no lugar de santidade. Deus quer despertar mulheres santas, mulheres consagradas a Ele, mulheres que decidam viver de corpo e alma para Ele. E isso não tem a ver com roupa, isso não tem a ver com sapato, isso não tem a ver com maquiagem, isso tem a ver com o seu coração puro, transparente e cheio da presença do Espírito Santo. Mulheres que entendam que esse lugar que você está é tão segura. Eu não vou perdoar minha irmã porque foi ela que me machucou, mas eu quero lhe dizer que uma mulher santa, com coração santo, mulher dependente do Senhor, é a mulher que se levanta para perdoar todos os dias. Sabe, quando eu estava fazendo a mensagem, que eu cheguei nesse ponto, o Senhor disse: eu preciso despertar no coração das minhas servas o perdão. Aleluia. Se tem alguém aqui que precisa se despertar para perdoar aquele que te aborreceu, aquele que te machucou, aquele que te feriu, Deus tem algo muito grande para a sua vida. Amém, amados? Amém, amados? Amém. Glória a Deus. E Deus quer nessa geração mulheres que se vistam de humildade. Pastora, onde é que eu me visto de humildade? No lugar secreto, no lugar de oração, no lugar onde emocionada vai Deus é tudo. Aleluia. Vocês estão aqui? Amém. Despiu e põe-se nuas com panos de saco os vossos lombos. E eu oro que todos os dias, cada uma mulher que esteja nesse lugar, venha cingir os seus lombos, venha se vestir de humildade, de graça, dentro da sua casa, no meio dos seus filhos, no meio dos seus amigos. Levante mulheres para se santificar. Levante mulheres para amar. Levante mulheres para cuidar da sua casa, para cuidar dos seus filhos. Filhos é herança do Senhor. Às vezes nós esquecemos dos nossos filhos nesse lugar secreto de intercessão. Aí eu oro para os meus filhos, mas não é só orar, é carregar eles todos os dias em oração. Amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor.